Hoje o nosso vídeo é para a gente falar sobre uma temática extremamente importante para o Evangelho, que é a temática do reino de Deus. Você já parou para pensar no que significa a expressão reino de Deus? No que significa essa expressão na fala, no ensinamento e na prática de Jesus? E outro detalhe muito importante, que faz toda a diferença, na verdade, quais são as implicações do reino de Deus, do conteúdo ligado ao reino de Deus, para as nossas vidas, para a vida daqueles e daquelas que creem em Jesus como Salvador e que têm a sua fé na pessoa e nos ensinamentos de Jesus. É importante a gente falar sobre reino de Deus, né? O reino de Deus, que muitas vezes é citado sem maiores consequências, é falado como se fosse apenas uma expressão, mas não é levado a sério como deveria nas suas implicações teológicas, bíblicas e também pastorais. De certa maneira, reino de Deus é uma expressão judaica, é uma expressão que nasce originalmente na fé judaica, aproximadamente no ano 165 a.C. Até esse momento é o registro mais antigo que se tem da expressão reino de Deus. E é interessante também porque reino de Deus é um termo dinâmico que designa uma atividade, uma ação do próprio Deus, como sendo o reino de Deus significa tornar-se rei para que Deus possa realizar uma atividade régia, uma atividade que vai gerir o reino proposto por ele e que é a base do seu reino e da sua relação para com os seres humanos, que são ideais baseados na justiça e na paz. E quando nós pensamos em ideais que se baseiam na justiça e na paz para a construção de um reino, não tem como nós não pensarmos nas implicações políticas que esse ensinamento possui. Tem pessoas que querem divorciar a questão política da questão teológica, da questão do evangelho, da questão da fé cristã. Quem faz isso, das duas, uma. Ou é bastante ignorante e não conhece a fundo as implicações da fé cristã, ou tem interesses muito personalizados para que, com esse divórcio, as pessoas não pensem nas consequências políticas, nas consequências práticas que esses ensinamentos têm para as suas vidas. Geralmente, as elites, em todos os sentidos, inclusive eclesiásticas e religiosas, não querem que se pense nas consequências da pregação para o reino, porque essas consequências elas têm diretamente a ver com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas que mais sofrem, e isso afeta diretamente os interesses de quem está nas estruturas, sejam elas políticas, religiosas ou econômicas. Reino é uma construção política, e o termo era reino de Deus porque era a construção política que se compreendia naquele cenário. E justiça e paz têm tudo a ver com a política e tem a ver com fé na pessoa de Jesus. Uma fé cristã que é divorciada das implicações políticas é uma alienação apenas. É apenas algo que passa no espaço sideral e não na vida concreta, conforme Jesus havia proposto. E quando eu falo política, não estou falando de partido político. Não estou falando de ter um candidato preferencial numa eleição, porque é muito mais profundo do que isso. Não tem a ver com politicagem, com troca de favores, com favorecimentos baseado no apoio de candidato A, B, C ou D. Tem a ver com ações que envolvem a nossa vida diária, não apenas de 4 em 4 anos, num evento que é importante, claro, é importante, mas essas implicações de fé do Evangelho
envolve a nossa vida no dia a dia, nas ações mínimas do nosso cotidiano. Essa questão do reino de Deus expressa a convicção de que Deus é auxiliador da sua criação, de que ele criou todas as coisas e criou para se relacionar com tudo isso que ele criou, de que ele não criou e jogou ao seu bel prazer, né? De que Deus criou as coisas e não deixou largado para funcionar de qualquer maneira, mas que ele, através do seu reino e dos seus valores, ele quer auxiliar a criação a que ela funcione da maneira mais humanizadora possível. O reino de Deus, que expressa a convicção de que Deus é um auxiliador da sua criação, assume a questão da esperança, se associa à esperança. E esperança é um dos sentimentos, é uma das motivações mais relevantes do cristianismo. Porque esperança não é esperar passivamente. Esperança não é esperar, mas é esperançar. Enquanto eu espero, eu trabalho, eu construo, eu projeto, eu faço a minha parte para que esse projeto caminhe para a sua concretude, para a sua vivência. E o reino de Deus também aponta para a esperança de uma vida mais justa, de uma vida mais em paz, de uma vida melhor para todos aqueles que são alcançados por esse reino. Ao longo da história da fé judaica e cristã, essa concepção do reino, naturalmente, abraça traços nacionais políticos. A libertação do domínio estrangeiro, por exemplo, e nós vemos na época de Jesus a Palestina dominada pelos romanos, e isso gera uma efervescência naquela população que não quer continuar oprimida, que não quer continuar explorada por um povo que nada tem a ver com aquela conjuntura nacional, né? E essa opressão gera exploração, desigualdade, injustiça, gera fome, gera desesperança, ou seja, toda a opressão gera exatamente o oposto do que é a proposta do reino de Deus. Se a proposta do reino é de justiça, de paz, de igualdade, de acolhimento, as opressões, sejam elas quais forem, aqui nós temos o recorte do Império Romano na época de Jesus, mas pode ser qualquer situação de opressão, seja de um marido opressor dentro de casa, de pais opressores para com os seus filhos, de líderes religiosos que oprimem a sua comunidade, de sistemas políticos, econômicos que oprimem as pessoas e exploram as pessoas que estão debaixo dessa liderança, seja no sentido que for, micro ou macro, político, religioso, eclesiástico, econômico, familiar, tudo aquilo que gera opressão produz exatamente o oposto do que é a proposta do reino de Deus. E no caso da época de Jesus, aquele sistema explorador gerava um processo de desigualdade e as pessoas imbuídas por essa esperança do reino de Deus começam a se organizar e a lutar contra o regime de opressão gerado pelo Império Romano naquele cenário. Talvez o exemplo mais forte, mais contundente dessa oposição tenha sido dos zelotes. E em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre os partidos políticos da época de Jesus e falarei inclusive sobre os zelotes. Agora, claro, nós devemos nos perguntar: e em Jesus, o reino de Deus tem conotações políticas ou são conotações apenas religiosas? A resposta é sim. Em Jesus, o reino de Deus tinha conotações políticas também, porque Jesus nos chama para uma fé que é uma fé esclarecida e uma fé engajada, porque ninguém pode viver a fé cristã de verdade se produz opressão, desigualdade e injustiça.
Ninguém pode viver a fé cristã na sua integralidade se não se opõe, se não luta contra as injustiças e as opressões presentes no nosso tempo. O reino de Deus se baseia na justiça, na paz. E não pode haver justiça quando há pessoas desempregadas, por exemplo. Não pode haver paz se não há voz para as pessoas poderem falar e poderem se posicionar. Como diria a música, paz sem voz não é paz, é apenas medo. Não pode haver paz e justiça se tem pessoas que não têm o que comer, se tem pessoas passando fome. Não existe justiça com fome. Não existe paz com desigualdades. Não existe paz com misérias. Então, o reino de Deus em Jesus assume um caráter profético, um caráter de engajamento e um caráter que luta contra qualquer tipo de opressão, de desigualdade e de injustiça. O reino de Jesus é uma luta constante no combate à opressão. E lembre-se, na oração de Jesus, ele não pediu para que Deus nos leve até o seu reino, para que Deus nos leve a um reino imaginário, mas ele clama para que o reino de Deus venha até nós. Então, o reino de Deus em Jesus não era uma utopia, não era uma esperança que apenas aguarda pacientemente por uma época, sabe-se lá qual é, mas é uma busca constante para que a cada dia o reino se faça concreto na minha vida e a partir da minha vida ele se torne concreto nas minhas relações, nas minhas ações, na minha vivência cotidiana. Isso para comigo, para com você, para com todos e todas que são discípulos e discípulas desse Jesus. O reino tem implicações concretas e esse reino se manifesta concretamente na forma como eu enxergo a vida e as relações, como eu enxergo uma pessoa que passa por mim, o necessitado que está próximo de mim, se eu tenho funcionários, na maneira como eu lido com esses funcionários, na maneira como eu lido com as pessoas mais vulneráveis, da maneira como eu lido com as pessoas que estão numa posição superior do ponto de vista econômico, se eu os bajulo, se eu quero ficar bem com eles, se eu não tenho coragem e autonomia para denunciar a opressão, significa que o reino está bem longe de mim, bem longe da minha vida. E também você não pode se esquecer, Jesus foi preso, torturado e executado por um crime político. O crime de Jesus não é religioso. O crime de Jesus, pelo qual ele foi acusado pelo Império Romano, não era um crime religioso, não era um crime espiritual. Não tem nada a ver com essa morte expiatória que foi construída na história do cristianismo, que está impregnada na mentalidade de muitos cristãos, mas Jesus foi sentenciado à pena de morte por um crime político, pelo crime de sedição. Porque crimes religiosos, crimes de heresias, que seja, não eram punidos com a pena de morte. Jesus foi um prisioneiro político. Jesus foi um torturado e executado politicamente falando, e nós não podemos esquecer dessas implicações. Mas para Jesus o reino de Deus ele é também escatológico, mas não é só escatológico. Ele é concreto, ele é presente, mas ele também é escatológico. E uma vez que ele é escatológico, ele deve ser proclamado, ele deve ser construído pelos seus discípulos no dia a dia com ações práticas, com ações vivas, com ações concretas. Como diria o grande teólogo contemporâneo Oscar Cullmann, o reino de Deus é já e ainda não. Ele já está presente, ele já se manifesta de maneira viva, concreta, a cada dia através das nossas ações, mas ele ainda não está presente na sua concretude definitiva, como será no reino escatológico. Agora,
a escatologia do reino de Deus na pessoa de Jesus não é apenas algo que eu aguardo alienadamente, que eu apenas tenho o sossego de ir lá para a igreja, cantar, chorar e me emocionar com uma pregação, mas é um reino que deve ser construído todos os dias com as minhas ações. Venha a nós o teu reino, o reino tem que vir a nós, e nós somos chamados para sermos promotores desse reino que se baseia na justiça, na paz, no perdão, no acolhimento. E todas as vezes que nós praticamos esses valores, nós estamos anunciando a vinda do reino de Deus à humanidade. Nós estamos construindo, ajudando a construir esse reino para que ele se torne cada dia mais concreto. Porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a justiça é a base do reino de Deus, é a base do trono de Deus. O trono de Deus se baseia na justiça. E por causa da injustiça, muitos têm fome, muitos têm sede, muitos não têm onde morar, muitos passam necessidade, muitos não têm com que sustentar a sua família. Não pode haver reino sem justiça, não pode haver justiça enquanto há fome, desemprego, desigualdade. Então, esses valores estão presentes no Evangelho de Jesus, e se você ainda não viu isso, se você ainda não entendeu isso, é sinal que você não tem lido o Evangelho de Jesus e tem aprendido apenas pregações alienadas de muitas igrejas que tem por aí afora. Jesus apoia a sua pregação no reino de Deus. O tema de Jesus não é ele próprio, não é a sua própria pessoa, não é o fim do mundo, não é a salvação escatológica. A base da pregação de Jesus é o reino de Deus, de justiça, de paz, de perdão, e a universalidade desse reino, porque ele se estende a todo mundo, e nós, que já fomos iluminados por esse reino, se assim o foi, devemos proclamá-lo com ações práticas no nosso cotidiano. E esse reino, ele deve ser acolhido como que por uma criança. Lembre-se daquela expressão. Jesus diz que se nós não acolhermos o reino como uma criança, nós estaremos fora dele. Que o reino pertence às crianças, que acolhem como sendo um presente, com alegria, com efusividade, com o coração aberto, com o coração grato, que acolhem um presente de modo sincero, de um modo puro, de um modo vivencial. E assim o reino deve ser acolhido por cada um de nós. E saber que esse acolhimento tem consequências. O reino de Deus na pregação de Jesus, ele inclui prostitutas e publicanos, que no sistema religioso daquela época eram considerados os seres humanos mais pecadores de todos, porque o reino é muito maior do que a igreja. O reino é muito maior do que a estrutura religiosa, seja ele qual for. O reino inclui as pessoas que acolhem essa mensagem de boa vontade, independente da sua filiação religiosa, independente da sua experiência eclesiástica, se é que tem, se não tiver, também não faz a menor diferença. E eu encerro essa nossa reflexão com uma fala de um teólogo que diz: Jesus nos pediu o reino de Deus e o máximo que nós conseguimos dar foi a igreja. Mas lembre-se, Jesus nos chama para o reino. E o reino é uma categoria muito maior do que a igreja. E nós devemos proclamá-lo individualmente e coletivamente. E a cada dia, em cada uma das nossas relações, é um dever nosso, enquanto cristãos e cristãs, proclamar na vida real o seu reino em nós e através de nós. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal e de nos ajudar a fazermos conteúdos como esse. Você pode enviar a sua oferta pela chave Pix
pode enviar pelo Valeu Demais e pode se tornar membro desse canal. Um abraço e até o próximo conteúdo.